Da TCM, estamos de volta para mais um programa Espaço Amém. Eu sou o pastor Manuel França, pastor ali da Igreja Batista Palavra Viva, ali no Van Rosado. Estamos aqui para mais um programa, né? E desde já agradecemos a todos que fazem a TCM, a todos vocês que estão em casa, que abrem aí, que ligam aí a TV, que abrem o coração, que abrem as portas aí para nos receber. Sempre nas quintas-feiras, o programa Espaço Amém, ele é ao vivo. No domingo à tarde, 15 horas, 15h30, tem uma primeira reprise. Na segunda, às 2 horas da manhã, tem outra reapresentação. Então, de repente, você pode nos encontrar aí, né, em alguns desses horários, além dos canais, né, de comunicação, de interação, aí da TCM, né, o Canal 10, fazendo aí 20 anos de comunicação, 20 anos trazendo informação, entretenimento. Então, muito obrigado a TCM, muito obrigado a você estar aí. Nós estamos mais uma vez aqui com o reverendo ali da Igreja Presbiteriana Central, Ian Guedes. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a Páscoa, né? A verdadeira Páscoa. Está se aproximando e muitas vezes nós somos enganados, nós caímos no conto da mídia, nós caímos na história do chocolate, nós caímos na história do coelhinho, né? Quando na verdade nós vamos olhar para a palavra e ver o que ela diz. Mas antes de começarmos aqui o nosso bate-papo com o reverendo, vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cuidar de nós, por ter nos dado mais uma semana e nos trazer aqui mais uma vez para conversarmos, ó Deus, com todos aqueles que o Senhor deseja alcançar, com todos aqueles que o Senhor deseja falar, e assim falar de um assunto tão importante. Ó Pai querido, que o Senhor possa usar o reverendo Ian Guedes, que o Senhor possa abençoá-lo, abençoar a sua família, abençoar o seu ministério ali na Presbiteriana Central, a Igreja Batista Palavra Viva ali no Van Rosado, a minha família. Pai querido, abençoa também a todos que fazem a TCM, desde a sua direção, aos seus funcionários, que o Senhor possa abençoar, cuidar, cumprir o teu propósito para com essa empresa, e abençoe também aqueles que estão em casa, ó Deus, aqueles que estão nos acompanhando, seja pela TV, seja pelas mídias sociais, que o Senhor possa também levar a tua palavra, trazer conhecimento, trazer a luz, ó Deus, do teu evangelho. Pai querido, muito obrigado por falar conosco, por nos ouvir, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bom. Reverendo, mais uma vez aqui conosco, que bom. Tem aí uma palavra inicial para a gente iniciar? Olá, boa tarde, você que nos assiste aqui no canal da TCM. Que Deus abençoe muito a sua vida. É uma alegria para mim estar aqui participando mais uma vez desse programa e hoje para falar desse tema que é essencial, uma data que está se aproximando, né? A data em que nós conhecemos muitas vezes como a Semana Santa ou a Páscoa, e a gente vai falar um pouco sobre esse tema à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que entende a igreja evangélica, né, os chamados protestantes, com todo respeito ao entendimento divergente, até mesmo aquela comemoração que tem a sua origem aí relacionado ao ovo de Páscoa, ao coelho e toda essa questão que já falou o pastor Manuel França, mas a gente pretende aqui, à luz da palavra de Deus, trazer conhecimento sobre o que é essa data, relembrar, né, considerando esse momento que nós estamos vivendo. Então, que Deus te abençoe e você seja bem edificado através desse programa. Reverendo, já indo direto, o que é Páscoa e qual a origem dessa comemoração? Então, pastor, a Páscoa significa passagem. Qual é o contexto, a origem aí dessa comemoração da Páscoa, né? A Páscoa é uma cerimônia judaica, é uma festa judaica, uma celebração judaica. Inclusive é uma coisa que está relacionada ao Antigo Testamento, que foi o momento em que o povo judeu, os descendentes de Abraão, né, mais especificamente os descendentes de Jacó, as 12 tribos de Jacó, que eram escravizadas no Egito, eles foram libertos da escravidão para irem até a terra prometida, para peregrinarem no deserto, liderados por Moisés, e para chegarem até a terra prometida. Então, a Páscoa é a comemoração dessa libertação, desse momento em que eles foram libertos da escravidão do Egito. O povo hebreu era escravizado lá no Egito durante alguns anos e
eles foram libertos e peregrinaram no deserto até a Terra Prometida. E nesse período de peregrinação, foi nesse momento que Deus deu várias leis, várias cerimônias. Dentre essas cerimônias, ele instituiu a festa da Páscoa para que o povo comemorasse como um memorial, como uma lembrança daquela libertação que Deus trouxe. O processo de libertação do povo de Deus do Egito foi um processo bem curioso. Na verdade, como é que o povo chegou ao Egito? Um dos filhos de Jacó, chamado José, foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Os irmãos tinham inveja dele e venderam ele, sendo que José, usado por Deus, terminou se tornando um grande homem lá no Egito, um governante, alguém que assessorava o faraó, e o faraó encantou-se com José e com a sua família. Depois de um tempo, a família de Jacó também foi levada para o Egito à procura de alimento, um momento de fome e escassez, em que José, administrando bem o patrimônio do Egito, trouxe prosperidade àquele país e deu condições para que toda a sua família pudesse ir morar ali. Mas, havendo uma mudança de dinastia, e a história secular testifica isso, houve uma certa mudança de dinastia entre os faraós, subiu ao trono um faraó que não gostava do povo hebreu e que não era mais descendente de semitas, né, que é a mesma linhagem dos hebreus. E esse faraó começou a escravizar o povo, e o povo começou a sofrer a opressão de ser escravizado apenas pelo fato de ser hebreu. E Moisés, então, foi um homem, em resumo, levantado por Deus, usado por Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Deus fez isso mostrando sinais, maravilhas e prodígios, e o faraó ficou atemorizado com os prodígios, sinais e maravilhas. Esses sinais e maravilhas ficaram conhecidos como as 10 pragas do Egito. Deus trouxe 10 pragas, a 10ª praga é a mais marcante de todas, onde o filho primogênito de todo aquele que não tivesse o sangue do cordeiro pintado na sua porta seria morto. E Deus deu a ordem para que o povo celebrasse a Páscoa, para que o povo matasse o cordeiro, pegasse o sangue e pintasse os umbrais da porta. E então, quando o anjo da morte fosse enviado por Deus para matar o primogênito dos egípcios, as casas onde o sangue do cordeiro estava ali marcada, o anjo da morte iria pular e o primogênito daquela casa não morreria. E o primogênito, então, de todos os egípcios morreram, até mesmo o filho primogênito do faraó, enquanto que o povo hebreu não teve os seus filhos mortos. E isso fez com que o faraó, atemorizado, libertasse o povo. Como o anjo da morte pulou as casas onde ali estava o sangue do cordeiro, então Deus disse que eles iriam celebrar a festa da Páscoa, que é mais ou menos essa ideia de pular, de passar adiante, né? Assim como o anjo da morte passou e não atingiu a casa dos hebreus, da mesma forma a salvação alcançou aquela casa, né? Então, o que significava esse sangue do cordeiro? Certamente era um símbolo que apontava para o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que foi feito lá no Antigo Testamento, na celebração da Páscoa judaica, de alguma forma já apontava para Jesus. De modo que hoje você na sua casa, se a sua casa está protegida e guardada pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós não temos por que temer a morte. Porque da mesma forma como Jesus ressuscitou, nós, ainda que venhamos a experimentar a morte, ressuscitaremos no último dia e seremos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que na celebração da Santa Ceia, por exemplo, a gente come do corpo e bebe do sangue de Cristo, que é ali representado no vinho da ceia que nós celebramos, né? A gente não bebe o sangue exatamente, nem pega o sangue para pintar os umbrais da porta, mas a gente tem uma celebração parecida com a Páscoa, que é a ceia do Senhor, né? Que é a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a gente acredita que é pelo sangue de Jesus que nós somos salvos, assim como eles acreditavam que pelo sangue do Cordeiro os seus filhos primogênitos seriam salvos da 10ª praga, o anjo da morte, né? E por isso Deus instituiu que eles deveriam celebrar a Páscoa, que de tempos em tempos eles iriam comemorar essa Páscoa judaica, né?
Se você tem uma Bíblia em casa, você pode ler a história de como a Páscoa deveria ser celebrada a partir do texto de Levítico 23, do 4 ao 8. A palavra do nosso Deus diz assim: estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês, no 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermentos. Então, a Páscoa era uma celebração, era uma festa judaica que era seguida da festa dos pães sem fermentos. E no primeiro dia havia uma reunião sagrada e não poderiam realizar nenhum trabalho. Durante 7 dias eles deveriam apresentar ofertas ao Senhor preparadas no fogo. No 7º dia, uma reunião sagrada e nenhum trabalho deveria ser realizado, né? A guarda do sábado, um dos preceitos aí do Antigo Testamento para o povo judeu. Esse preceito, essa Páscoa judaica, ela não é mais imperativa para nós hoje. Ela tinha a ver com o povo judeu. Em Cristo Jesus, nós não temos mais essa obrigação de guardar essa Páscoa desse modo, né? Mas essa é a origem, é isso que significa Páscoa, essa libertação lá do povo judeu no período do Antigo Testamento. Isso. Beleza. Veja só, levantamento histórico aí do reverendo vai servir para a nossa reflexão. E nós vamos já chamar o nosso primeiro intervalo e já voltaremos. Ok, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, abraçando você que está nos acompanhando. Lembra você que a TCM está ali em Apodi, a TCM está em Açu, a TCM está em Campo Grande, Ipanema, Felipe Guerra, governador de Serra Rosado, Pau dos Ferros, Tibau. Então, assim, a TCM está crescendo e nós estamos acompanhando, né? E agradecendo a você que está também ligadinho aí na telinha do 10, aí na TCM, tá certo? Acompanhando aí o nosso programa. Nós vamos agora para um louvor e logo depois do louvor nós continuamos aqui com o nosso bate-papo sobre a Páscoa. Vamos louvar ao Senhor. Profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta. Guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, fazendo eu culpado. Sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido,
Isso é amor, o amor de Deus, que é derramado no coração de todo aquele que crê em Jesus, segundo Paulo, lá em Romanos 5. Vamos amar, vamos colocar em prática esse amor, vamos viver esse amor. Reverendo, como o paganismo celebra a Páscoa hoje? Existe uma tradição muito antiga, né, que envolveu aí desde o período da Antiguidade, Idade Média, que celebrava a chamada Festa da Fertilidade. Era uma festa onde uma antiga divindade da mitologia europeia era celebrada e várias coisas que eram vinculadas à fertilidade eram celebradas. Uma dessas coisas era o coelho. O coelho é um símbolo da fertilidade, assim como os ovos. Então, nessa festa da fertilidade, onde a deusa da fertilidade era adorada, era muito comum a população pegar ovos ovos normais mesmo, não era de chocolate exatamente, e pintar esses ovos e presentear uns aos outros com ovos e, ao mesmo tempo, mencionar a importância dos coelhos na fertilidade. Então, havia ali meio que uma adoração à fertilidade, como essa deusa da fertilidade pudesse proporcionar fertilidade às mulheres que não tinham filhos e que gostariam de ter filhos. Isso terminou se perpetuando ao longo do tempo e foi, em alguma medida, incorporado à festa da Páscoa, né? Então, esse hábito que nós temos hoje de presentear as pessoas com ovos de chocolate, né, está relacionado a essas festas antigas e o próprio coelho, né? Muita gente não entende por que o coelho está associado ao ovo de Páscoa, mas porque ambas as coisas são símbolos, porque coelho não bota ovo. Então, mas é porque ambas as coisas eram símbolos da fertilidade. E é uma festa que, assim, é um símbolo do paganismo, não tem a ver com a igreja cristã, né? É óbvio que não é pecado comer chocolate. Se você deseja comprar uma barra de chocolate, algo desse tipo, não há nenhum pecado nisso, mas a gente tem que entender que trata-se de símbolos de uma adoração a deuses que não são mencionados nas Escrituras, que não são mencionados na palavra de Deus e que não tem a ver com o cristianismo, não tem a ver com fé cristã. Isso foi apenas incorporado à festa cristã de celebração da Páscoa e nada tem a ver com aquela comemoração judaica que a gente falou que começou lá com Moisés no período do Antigo Testamento. Isso. E como é que a Igreja Católica celebra a Páscoa hoje? A Igreja Católica, ela é chamada de romana, né? Porque ela sempre se desenvolveu, se cresceu, atuando no Império Romano. E ali no Império Romano, o cristianismo sempre procurou pegar várias datas e celebrações e festividades e apresentar uma roupagem cristã para aquelas celebrações. Por exemplo, hoje é sabido que o dia 25 de dezembro, onde nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, nesse dia havia uma adoração ao Deus Sol por causa do solstício. Era também aniversário do imperador Constantino nessa data, o seu natalício, o seu aniversário de nascimento, e por isso convencionou-se que o Natal deveria ser celebrado no dia 25, né? A mesma coisa foi feita com várias outras celebrações. Então, todo um calendário litúrgico que servia para a adoração de falsos deuses foi utilizado no período da Idade Média para cristianizar esse calendário. Esse calendário, as datas foram sendo pegas ali, foram sendo feitas algumas adaptações. Então, a igreja foi, ao longo dos anos, criando alguns dias santos. A gente fala do Natal e Páscoa, que são os mais conhecidos, os mais famosos, mas existem vários outros dias santos que são celebrados aí pela Igreja Católica Apostólica Romana. A gente não tem, nós protestantes não temos essa visão de dias santos, né? Então a gente não tem o calendário litúrgico, a gente não tem dias como se fossem especiais, né? A gente se organiza em termos de agenda, de calendário, não vemos nenhum problema nisso, mas a gente não tem mística por trás de nenhuma dessas datas do chamado calendário litúrgico. A gente recebe porque culturalmente hoje se está comemorando a Páscoa, em dezembro se comemora o Natal,
Mas a gente sabe que não foi exatamente nessa época do ano que Jesus nasceu, que não foi exatamente nessa época do ano que Jesus morreu, né? Ainda que o texto fale que foi no período da Páscoa, o nosso calendário pascual até hoje é definido pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Até hoje, quem define o final de semana que vai ser a Páscoa é a Igreja Romana, e a maioria das igrejas evangélicas terminam apenas consentindo com essa data, às vezes sem nem saber muito dessa informação de quem é que define qual vai ser o final de semana que a Páscoa acontecerá, né? Como é uma festa aí que alcançou toda a cristandade ao longo dos anos, então a maioria dos evangélicos apenas aceita e também celebra a Páscoa, assim como também celebra o Natal, ainda que não seja uma normatização bíblica, assim no sentido de a data ter sido definida pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Foi uma definição posterior e foi considerada dia santo, né? Um dia santo. Para nós, não. Para nós, todos os dias devem ser vividos com pureza, né? Então, nesse sentido, todos os dias são santos, e a gente não faz essa distinção de um calendário santo, de uma semana santa, nesse sentido, né? do termo. Isso. E o reverendo continua já, no terceiro bloco. A gente volta já. Ok, estamos de volta para o nosso terceiro bloco, mandando um abraço todo especial aí para a Marcleide, para a irmã Francisca, lá no Van Rosado, irmã Maria José, seu Pedro, sempre nos acompanhando aí. Muito obrigado. Todos que fazem ali a panificadora do Alan, sempre ligado lá na TCM, acompanhando aí o nosso programa. Muito obrigado mesmo a vocês que nos acompanham. Pastor Alanada, da segunda igreja, pastor Marco Limeira, da primeira igreja, Deus abençoe grandemente. Pastor Joabe, ali da congregacional, lá em Pernambuco, no concílio da igreja, a nível nacional. Deus abençoe grandemente, pastor, toda a sua família, toda a sua igreja. Reverendo, devemos celebrar a Páscoa? Pastor, como nós falamos, a Páscoa foi uma cerimônia judaica criada pelos judeus relacionado ao cativeiro do Egito, né? E Cristo, ele substituiu essa celebração pela celebração da ceia do Senhor. Então, como eu falei, da mesma forma que o cordeiro deveria ser morto na celebração da Páscoa, que o sangue deveria ser ali retirado, toda vez que nós celebramos a Santa Ceia, toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, que muitas vezes é conhecido por alguns como Eucaristia, ali nós estamos celebrando a Páscoa. Então você não precisa celebrar a Páscoa uma vez por ano. Você pode celebrar a Páscoa 12 vezes por ano, todas as vezes que você toma a ceia do Senhor, né? Então, a palavra de Deus diz, isso está lá em Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que Paulo está falando aqui à igreja que estava na cidade de Colossos, né, aos colossenses? Paulo está dizendo para os gentios que eles não deveriam ser julgados pelos judeus por causa daquelas festividades judaicas. E ele está dizendo assim, olha, essas festividades judaicas são coisas que passaram, são sombras, todas elas apontavam para Cristo. Então, não permita que alguém fique tentando impor a você a necessidade de comer algo, de deixar de comer algo. Tudo isso estava relacionado a determinados rituais lá do Antigo Testamento. Isso não pode ser imposição para nós no período do Novo Testamento. Então, Paulo é muito claro, ele diz assim, que ninguém vos julgue por causa disso. Tudo isso era sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a Páscoa, assim como todas as outras celebrações do Antigo Testamento, elas tinham o objetivo de apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sangue que era colocado nos umbrais da porta, lá no Egito, quando o povo foi liberto do pecado, ele tinha o objetivo de fazer o povo ter a certeza de que um dia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias prometido,
haveria de trazer salvação para o seu povo. Aí você pode perguntar, mas pastor Ian, a data está aí, as pessoas comemoram, como é que a gente faz com relação a isso, né? Então eu diria assim, olha, não tem problema você lembrar da data, mencionar, aproveitar para contar a história com relação à data, mas guardar a Páscoa como se fosse um dia santo, né? Como se fosse um dia diferente, não, isso não é para o povo cristão, para o povo da Bíblia. Em lugar nenhum do Novo Testamento, em lugar nenhum da Palavra de Deus, nós encontramos a ordem de que cristãos, no período do Novo Testamento, devem guardar a Páscoa como sendo uma semana aí ao longo de um ano. O que a gente tem como Palavra de Deus? A ordenança da ceia do Senhor. E a ceia é a nossa Páscoa. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa, nós estamos celebrando o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu e ressuscitou. Nesse sentido, na verdade, não apenas na ceia, mas todos os domingos nós celebramos a ressurreição. Por que o nosso culto acontece no domingo? Por que os protestantes eles se reúnem tradicionalmente no domingo? Bem, porque para nós a semana está estruturada em torno da morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu da quinta para a sexta-feira, ele passou o sábado morto e ele ressuscitou no domingo. É por isso que todos os domingos, e não apenas uma vez por ano, 52 vezes por ano, nós celebramos a Páscoa, quando reunidos como igreja, adoramos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu diria isso, a nossa Páscoa é a ceia do Senhor, né? Isso não nos impede de aproveitar a data que existe, os judeus comemoram mais ou menos nessa data, não é exatamente a mesma data que a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana faz a sua comemoração com todos os rituais próprios, né, de não comer carne durante um período, de guardar a quaresma, que são os 40 dias que antecedem a celebração da Páscoa, alguns de festejarem o carnaval, que é o período que antecede a quaresma, né, onde se pode comer carne, por isso que tem esse nome de carnaval. Mas a gente tem que entender que nada disso foi ordenado na palavra de Deus para os cristãos do tempo do Novo Testamento, né? Tudo isso são coisas culturais que foram sendo acrescentadas posteriormente. Então a gente não pode ter nenhuma superstição em torno dessas datas, como se fossem dias santos, né? Eu vi já jovens evangélicos dizendo assim, a Semana Santa, o que a gente vai fazer na Semana Santa, né? Para nós não existem dias santos, não existe Semana Santa nesse sentido, a não ser o domingo, que é o dia da ressurreição, é o dia que todo domingo, independente da época do ano, a gente comemora a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendo, Cristo é a nossa Páscoa? Perfeitamente. Então, Cristo é a razão do porquê um dia Deus ordenou a Moisés que celebrasse a festa da Páscoa. É porque um dia Jesus viria. E é isso que a palavra de Deus diz. Você tem uma Bíblia aí, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 5 e 6, está escrito assim. 1 Coríntios 5, 7 e 8 está escrito assim: porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E aí ele diz assim, né? Portanto, não fiquemos com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, nem da malícia, mas da sinceridade e da verdade. Qual é o contexto em que Paulo fala sobre isso para aquela igreja em Corinto? É num contexto de um jovem que precisava ser disciplinado pela igreja. E lá no verso 5 e 6, o apóstolo Paulo diz assim, que esse jovem que precisa ser disciplinado, ele seja severamente disciplinado, para que o fermento que está levedando a massa seja retirado. E ele usa aí essa ilustração, essa analogia lá da festa dos pães sem fermentos, da celebração dos pães sem fermentos que a gente leu em Levítico capítulo 23, para dizer assim, olha, aquele símbolo lá atrás, ele tem a ver com a nossa santidade, com a nossa santificação. A festa dos pães sem fermentos era uma festa que ensinava o povo a viver de maneira santa, a viver de maneira pura. O fermento é um símbolo do pecado, é um símbolo da maldade. Então, eles precisavam viver dessa forma. Porém, Cristo substituiu o sacramento da Páscoa pelo sacramento da ceia do Senhor. Ele pegou os elementos da Páscoa, alguns dos elementos, né, o pão e o vinho,
e ele transformou esses elementos na ceia do Senhor. O dia em que Cristo instituiu a ceia, já foi pintado quadros aí, em que é chamado de a última ceia, né? A celebração da última ceia. Aquela era a festa da Páscoa. Jesus estava junto com os seus discípulos numa festa da Páscoa e ele pegou aqueles elementos, ele transformou a Páscoa na ceia. Portanto, a gente não deve guardar a Páscoa da forma como os judeus guardavam, mas é a ceia do Senhor que deve ser celebrado. A data mais importante do ano não é o Natal, não é a Páscoa. A data mais importante do ano se repete a cada semana, é o domingo, e uma vez por mês no culto de ceia, né, quando nós nos reunimos para tomar a ceia do Senhor. Nesse sentido, 12 vezes ao ano nós celebramos a ceia do Senhor, a nossa verdadeira Páscoa, né? 12 vezes ao ano, não apenas uma vez no ano, né? Então, os protestantes nem concordam, digamos assim, com essa adoração pagã da Páscoa, que é relacionado aos ovos de Páscoa, ao coelho, à deusa da fertilidade, mas também não entendemos a Páscoa como sendo uma obrigação para nós, uma imposição, uma visão supersticiosa em torno do que é a celebração da Páscoa. A gente não tem problema em comer carne, a gente respeita aquelas pessoas que tomam esse preceito como uma regra para a sua vida, mas a gente entende, a partir da passagem que lemos aqui, né, de Colossenses, que essa não é mais uma imposição para nós, que a ordenança na nossa vida é a adoração dominical, é o culto no domingo e a celebração da ceia do Senhor. Isso. E a ceia é um mandamento, né? Uma ordem do nosso Senhor. É fazer isto em memória de mim, né? Então, muito bem explanado aí pelo reverendo, né? E aí a gente chama a sua atenção. Essas verdades têm falado ao seu coração. O que está sendo dito aqui, você tem levado até o coração, até a mente, você está pensando, está refletindo sobre o que tem sido explanado aqui. Veja que a Bíblia está sendo lida, a Bíblia está sendo falada e ensinada. Aqui nós não estamos falando de mim mesmo, nós estamos falando de Ian Guedes. Não, nós não temos nada para ensinar de nós mesmos, apenas ouvimos a palavra, o Espírito Santo está em nós, temos a palavra, temos esse dever de ensinar, de comunicar a palavra. Então, que você possa estar refletindo, pensando, né? Então, que Cristo, de fato e de verdade, seja a sua Páscoa, né? Se você está em casa e ainda não fez a sua decisão, ainda não passou, né, dessa vida velha para uma vida nova em Cristo, se você ainda não passou de um pecador condenado para um pecador perdoado, justificado, faça essa passagem, deixe Cristo ser a sua Páscoa. Aí onde você está, toma essa decisão em seu coração, né? Toma essa decisão em seu coração, peça a Ele para vir morar em seu coração, tá bom? Nós vamos para o nosso último intervalo e já já nós voltaremos. Olá, estamos de volta para o nosso último bloco, aqui sempre feliz, porque tivemos mais uma vez a oportunidade de poder chegar na sua casa, no seu coração, uma palavra do Senhor, com esse programa Espaço Amém, que é um programa, né, da Associação dos Ministros Evangélicos de Mossoró. E aí eu quero lembrar que no próximo sábado, dia 25, teremos mais uma reunião de pastores, né? Nós estamos divulgando aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, né, no WhatsApp aí do grupo de pastores da Amém. Então, sábado que vem, 8h30, lá na Igreja Batista Palavra Viva, lá no Van Rosado, momento de comunhão, momento de mentoria, momento de oração e um cafezinho lá para a gente conhecer aqueles novatos e ter comunhão ali uns com os outros. Então, você pastor, você líder, está convidado. Próximo sábado, dia 25, ali na Igreja Batista Palavra Viva, ok? Reverendo, a igreja no Novo Testamento, ela celebrou a Páscoa? Pastor Manuel França, a gente precisa observar que o período em que o Novo Testamento foi escrito, ele foi um período de mais ou menos 60 anos. 60 anos desde a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo até o último livro escrito, que a gente acredita foi o livro de Apocalipse, datado ali pela maioria dos estudiosos em 90 depois de Cristo. Então, entre 30, 33 depois de Cristo e 90 depois de Cristo, a gente tem uma média de 60 anos. Então, não foi não foi 2, não foi 3, 4 anos que a gente tem de registro de como que viveu
a igreja primitiva, de como que viveu a igreja nos primeiros dias. E sabe o que é interessante? Em todo esse período existem vários registros. Há o registro dos 4 evangelhos, nós temos o registro do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o registro das cartas de Paulo, das cartas de Pedro, da carta de Tiago, das cartas de João. Nós temos a carta de Judas, o próprio livro do Apocalipse. E em todos esses livros do Novo Testamento, a gente não tem nem um registro da igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, se reunindo para, uma vez por ano, celebrar algo como a festa da Páscoa. Por que isso? Porque rapidamente eles entenderam que essa era uma celebração do Antigo Testamento. Era uma celebração da Antiga Aliança, que não tinha a ver com a igreja cristã. O que nós temos de registro? Eles semanalmente se reunindo aos domingos para celebrar a ceia do Senhor. E é assim que nós devemos proceder. Uma igreja pura é uma igreja bíblica. É uma igreja que segue os preceitos da palavra de Deus. Não a tradição dos homens, não a cultura, não a história. É como eu falei, não há problema na gente mencionar esse momento histórico, da gente relembrar o que aconteceu nesse período, mas a gente não pode tomar essa data como sendo uma imposição para os cristãos, porque ela não encontra base bíblica no período do Novo Testamento para as nossas vidas. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, que é o maior livro histórico do Novo Testamento, que é as narrativas, você não vai ver nenhum registro, nem dos apóstolos, nem da igreja cristã de Jerusalém, de Antioquia, ou as várias igrejas cristãs que foram plantadas ali no período do primeiro século, chamado período apostólico. Ninguém vai estar ali celebrando a Páscoa, guardando dias santos, né? Como o Natal, por exemplo, ou como a Páscoa, né? Isso em nada impede a gente de reunir a família, de conversar sobre esse momento, de conversar sobre esses acontecimentos que foram adicionados ao calendário da cristandade no Ocidente, mas é lembrar que isso não torna impositivo para nós essas datas e nem dias santos ou dias especiais. A gente não pode ter nenhum misticismo em torno dessas datas, em torno desses dias nas nossas vidas. Isso. Reverendo, mais um programa está indo para conta aí. Eu quero te deixar à vontade para fazer suas considerações finais aí. Eu queria agradecer a você que nos assistiu até aqui, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Esse programa vai ter reprise no domingo e na segunda, não é isso? No domingo e na segunda-feira. Então você vai poder acompanhar a reprise desse programa, assistir talvez algum trecho que você tenha perdido, né? Mas se você tem dúvidas sobre esse assunto, quer estudar mais sobre isso, nós estamos ali na rua Felipe Camarão, 711, bairro 12 Anos, né? Na região central da cidade de Mossoró. Eu estou completamente à disposição para te receber. A igreja está aberta lá em horário comercial, né? Eu estou dando expediente no gabinete período da tarde. Então, você terá abertura lá para conversarmos sobre a palavra de Deus. Ou você pode participar de um dos nossos cultos. Temos terça, 7h30, quinta, 7h30, domingo, 9 horas da manhã, domingo, 6 horas da noite. Terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite, nós temos culto, reunião de adoração ao Senhor. Então, você é convidado a participar. Hoje mesmo tem, 7h30 da noite, lá na Felipe Camarão, 711. Obrigado, reverendo. Do mesmo jeito, lá na Igreja Batista, Palavra Viva, você está lá daquelas bandas lá do Van Rosado, saída para Areia Branca. Nas quartas sempre temos culto de oração às 19h30. Sábado temos encontro dos jovens, culto dos jovens na igreja. Sábado que vem temos encontro de casais também na igreja. Jovens de um lado, casais do outro. Domingo de manhã nós não teremos escola bíblica, só no outro domingo lá é de 15 dias. E domingo, 17h30, nosso culto de louvor e adoração. Não procure uma igreja perto de sua casa, procure uma igreja que esteja perto da Bíblia, que ensine a palavra, tá bom? Uma boa semana, Deus abençoe. Até lá. Eu sei que você deve estar com saudade da casa de Deus, de estar aqui conosco louvando ao Senhor Jesus, mas breve esse tempo vai passar. Vamos entregar esses dias ao Senhor Jesus, entregar esse tempo a Ele, e que Ele trabalhe em nossa vida, trabalhe no nosso coração, para que nós possamos compreender qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem muitas pessoas que nesses dias estão esfriando,
se distanciando cada vez mais, esquecendo do sabor da casa de Deus. O quanto a casa de Deus é importante para o crescimento do crente, porque nos traz a comunhão com os irmãos e com Deus. E tem pessoas que estão aí vagando, nem estão acompanhando cultos online, estão caindo na rotina, na mesmice, e estão deixando Deus para lá, deixando a comunhão de Cristo para lá. Mas é preciso voltar, é preciso valorizar a casa de Deus. Nós vamos louvar uma canção nessa noite que vai falar para você que está com saudade da casa de Deus, não porque se afastou, mas porque está impedido de estar perto. Mas para você também que está ouvindo essa palavra, ouvindo esse louvor, que está distante de Deus e da casa de Deus, é hora de voltar. Deus quer conversar com você, Ele quer abraçar você mais uma vez. Você precisa lembrar e recuperar o sabor da casa de Deus, como é estar diante dEle, entre os irmãos, o quanto isso é importante para o nosso crescimento. Que Deus fale com você. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando para entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Declare: eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus. Ele te chama, meu querido, te chamando para entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. E olha que se você não caminhar com Cristo hoje, nos dias que nós estamos vivendo, você vai ficar sozinho, você vai parar no meio do caminho, porque as coisas más estão tomando conta do nosso mundo. Você precisa de Deus, nós precisamos de Deus. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Canta aí com a gente, declare ao Senhor Jesus: eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Mais uma vez, eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e
repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai, do meu Pai. Amém? Você que está distante, volta para Deus. E você que está em casa, está com saudade da casa de Deus, calma mais um pouco, espera mais um pouco, que em breve nós estaremos juntos, com a graça de Deus, louvando e engrandecendo o nome dele aqui, na casa de Deus. Amém?